quando estamos num momento tão importante para a Madeira como este, quem tem responsabilidades políticas deve olhar para o futuro. E deve olhar para o futuro pensando na Madeira que quer ter, não amanhã, não daqui a um ano, não daqui a 2 anos, não daqui a 3, não daqui a 4, mas pensar a longo prazo e pensar como é que quer a Madeira daqui a 10 e 20 anos. Julgo que se tivéssemos feito esse exercício há 10 ou 20 anos atrás, não estaríamos hoje na situação que a Madeira se apresenta aos olhos de todos nós, aos olhos do país, aos olhos da Europa. E não estaríamos a viver hoje aquilo que vivemos e aquilo que sentimos. Porque a Madeira de hoje é uma Madeira sem esperança, infelizmente. Trouxeram-nos com uma situação de graves dificuldades e quem, como nós, temos andado todos os dias junto dos madeirenses e dos porto-santenses, quem, como nós, teve audiências com as câmaras municipais, com instituições sociais, com os sindicatos, com várias entidades, e quem todos os dias anda com as pessoas sente aquilo que se vive hoje na nossa terra. Infelizmente, a Madeira de hoje não é a Madeira que sonhamos e que desejamos. A Madeira e o Porto Santo de hoje não foi aquilo que os madeirenses e os porto-santenses quiseram. E é por isso que temos que olhar num espaço temporal alargado para percebermos o que queremos. Porque se olharmos para amanhã, a situação de facto é ainda difícil. E é por isso que nós temos que pensar o que é que queremos em matéria de finanças públicas daqui a 10 anos, como é que devem estar. Queremos saber e devemos saber o que queremos em matéria de saúde no espaço de 10, 20 anos e como é que devemos estar em matéria de saúde. Temos que pensar o mesmo em relação à educação, ao ordenamento do território, em relação a todas as áreas de governação, para sabermos o que devemos fazer até lá. Porque se o sonho comanda a vida, nós temos que sonhar para construirmos aquilo que queremos para o futuro. E não é por acaso que, se olharmos para este cartaz, o que está aqui atrás escrito é governar para as pessoas. E é esse o nosso motor, é essa a nossa alma, é esse o nosso sentir e é esse o nosso caminho. E estamos a fazer esse caminho. E em matérias como finanças públicas, que já aqui foram faladas, a situação de facto tem que ser alterada. E há esperança no futuro. E essa esperança reside dentro desta casa. Nos sonhos que todos nós trazemos connosco, mas também num programa de governo, porque nós temos um programa de governo com soluções para resolver os nossos problemas. E é por isso que temos insistido desde a primeira hora em renegociar a dívida. E temos insistido porque sabemos que não há outro caminho. Não vai surgir nenhum primeiro-ministro que nos pague a dívida. Já existiu no passado. Agora não irá surgir. Nós conhecemos os prazos de pagamento da dívida. Nós sabemos que pagar a nossa dívida em 10, 15, 20 anos é impossível e matematicamente impossível. E, portanto, esse caminho que estamos a fazer é um caminho de renegociar a dívida. Nós não queremos pagar a nossa dívida em 10 ou 15 anos, nós queremos pagar, sim, em 30, 40, 50 anos. Para pagar pouco de cada vez, para sobrar dinheiro para a Madeira poder viver, para a Madeira poder crescer economicamente e ter postos de trabalho na nossa terra. É este o nosso principal caminho, é este o nosso principal objetivo. E hoje li uma entrevista do nosso adversário, uma entrevista no Tribuna da Madeira, e diz o nosso adversário que em 2020 a dívida da Madeira será 60% do produto interno bruto. Há pessoas que dizem cada disparate na nossa terra. Há gente que não sabe fazer as contas e que demonstram que não estão preparados para governar. E é por isso que não têm credibilidade. O que esse senhor diz hoje, não sei se tem consciência do que disse, é que irá pagar, durante os próximos 5 anos, 720 milhões de euros da nossa dívida. Nós estamos a pagar nos últimos 3 anos 300 milhões de euros de serviço de dívida. E para o ano, temos que começar a pagar o empréstimo ao Estado, passamos dos 300 para os 433 milhões de euros. Mas nós não conseguimos pagar 433 milhões de euros do serviço da dívida para o ano, quanto mais pagar 720 milhões de euros em matéria de dívida. Porque o que está aqui em causa é 2 visões completamente distintas. A nossa, a da mudança,
de renegociar, pagar menos e ter disponibilidades financeiras para aplicar um programa de governo e governar para as pessoas, e um programa que é nosso adversário e é adversário dos madeirenses e porto-santenses, que o que pretende é, para chegar àqueles valores, 60% da dívida, ou melhor, a dívida corresponder a 60% do PIB, só pode ser feito à custa daquilo que já foi dito no passado pelo próprio, com despedimentos, com cortes na saúde, com cortes na educação. Só quem não tem a noção da realidade e do nosso orçamento é que pode dizer um disparate desta natureza. E Miguel Albuquerque ou não vive na Madeira ou não sabe nada de assuntos de governação. E é por isso, caras e caros amigos, que nós vamos caminhar no sentido da nossa visão que temos para a Madeira. Uma visão de crescimento económico, de emprego. Uma visão que não se coaduna com a visão dos nossos adversários. De continuar com esta política de austeridade. E se nós queremos construir o sonho que nós temos para o futuro da Madeira e dos porto-santenses, nós temos que tomar uma primeira medida. E essa primeira medida é colocar um travão à austeridade, deixar de cavar no coração dos madeirenses com pobreza, exclusão social e desemprego. É o caminho que nós iremos seguir. E é por isso, caras e caros amigos, que a questão da renegociação da dívida define tudo em matéria de futuro. Porque as medidas que aqui apresentamos são medidas e são soluções para o futuro. São soluções que irão resolver problemas que têm a ver com a nossa economia, com o atraso económico que nós vivemos. São medidas que irão diminuir o desemprego para valores aceitáveis numa sociedade como a nossa. São medidas que irão travar a imigração e a saída e o abandono dos nossos quadros para as terras da imigração. E é por isso, caras e caros amigos, que quando nós lançamos medidas, queremos saber os seus resultados. E os resultados do nosso caminho, nós conhecemos. Os resultados do caminho do nosso adversário também conhecemos. E nós conhecemos esses resultados nos últimos 4 anos. E foram devastadores para todos nós. E é por isso que nós não aguentamos mais sem diminuir os impostos. Vamos baixar o IVA, vamos baixar o IRC, vamos baixar o IRS. E vamos também, nesta matéria, acabar com os cortes e com a lógica de cortes na administração pública regional. Porque sem classe média não há desenvolvimento, não há progresso. E o que a direita tem feito à Madeira é matar aos poucos a nossa classe média. E é por isso que o caminho tem que ser o caminho da esperança. O caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso. Mas para isso há 2 setores extremamente importantes, que são caros a todos nós. Por um lado, a educação, que é sinal de desenvolvimento. Todos nós sabemos que a educação, para muitos de nós, foi a raiz do nosso sucesso. Mas não é só a raiz do nosso sucesso do ponto de vista pessoal, é a raiz do sucesso de qualquer região e de qualquer país. E há outra área, que é a área da saúde. Há uma área que na Madeira, hoje, é o espelho do que não deve existir. Porque quando temos 17.400 pessoas em lista de espera, quando temos de espera para cirurgias, quando temos milhares e milhares de madeirenses à espera de uma consulta de especialidade, esta não é a saúde que nós queremos. Esta é a doença que nós vamos eliminar a partir do dia 29 de março. E é por isso, caras e caros amigos, que nós sabemos o caminho que queremos trilhar. Caminhamos para este desafio com a confiança num futuro diferente. Mas sabemos que essa confiança, esse futuro, depende de cada um de nós. E cada um de nós tem a chave para mudar o futuro da Madeira. E a chave para mudar o futuro da Madeira é a esperança e a mudança, e nós vamos construir um futuro diferente. Muito obrigado.